Saudações. Esse é um trabalho de explicação de como funciona e como utilizar a fonte de tensão modelo POU-16E, que varia de 0 a 32 volts e de 0 a 5 ampere. Essa aqui é uma foto da parte frontal da fonte, onde você tem o botão liga e desliga aqui no canto inferior esquerdo. E essa fonte funciona da seguinte maneira. Primeiro, imaginando, né, um corte aqui no meio da fonte, essa parte da esquerda é uma fonte e essa parte da direita é outra fonte. Então, quando você vai utilizar essa fonte, tem que ter a noção que ela é duas fontes em uma só. E existe três maneiras de configurar ela, que é com esses dois botões aqui soltos, né? No caso, eles estão mais para fora, né? Ou seja, não estão ativados e funciona como duas fontes independentes, fontes de tensões independentes. Você deixa só o botão esquerdo pressionado e o da direita solto, né? Você ativa o da esquerda e deixa o da direita sem ativar. Funciona como uma fonte em série. E se você ativa os dois, funciona como duas fontes em paralelo, né? Beleza, esse aqui são os botões onde você vai controlar a corrente e a tensão. Esse botão aqui funciona da seguinte maneira: conforme você gira ele no sentido horário, você libera mais fluxo de corrente, que varia de 0 a 5 ampere, e a tensão é a mesma coisa. Quanto mais você gira ele para a direita, né, no sentido. Para a direita não, mais você gira no sentido horário, né, mais ele vai liberar a tensão. Então, é uma espécie de torneira, né? Girou no sentido horário, libera, girou no sentido anti-horário, você vai serrando. Essas saídas aqui funcionam da seguinte maneira: terminal positivo, terminal negativo. Isso aqui alimenta o seu circuito da forma positiva e sai de uma forma negativa. Mais pra frente vai ter um esqueminha de como que foi feito um circuito bem didático e explicativo para entender. E nesse circuito a gente utilizou as configurações de fontes independentes, fontes em série, fonte em paralelo. E essa parte aqui da fonte, ela não é variável, tá? Também tem uma outra fonte aqui, que ela tem 5 volts e 3 ampere, saída positiva, e aonde vai voltar, né, o negativo aqui, você vai utilizar. Esses aqui são os displays onde vai estar mostrando a quantidade de ampere, né, que você está utilizando, referente a esse botão, e a quantidade de tensão que você vai estar utilizando referente a esse botão. Cada um com seu referente botão aqui, você consegue controlar todos através dos displays. Passando para o próxima foto aqui, essa aqui é a parte traseira da fonte, né? A parte onde você vai olhar mais para isso aqui, né? Até para a próxima foto aqui eu dei uma aproximada, que você vai alimentar a fonte de acordo com esses botões aqui, né? No caso, como os dois estão 220, a gente colocou ela no 220, veio aqui, apertou o botão Power e ligou a fonte, né? É importante que você ligue a fonte com o seu circuito não conectado ainda, né? Porque pode vir a dar algum problema. A ideia é você deixar tudo fechado o botão da corrente, tudo fechado o da tensão, deixar todos eles fechados e aí sim ligar. E aí você vai conectar os cabos aqui. Esses cabos aqui estão no laboratório sul da Unila, né? Então a gente utilizou esse. Essa ponta aqui, ela entra nesse buraco aqui. E essa ponta aqui vai para protoboard. Essa aqui, né, como não existe um cabo que tem essas conexões lá, a gente pegou um desse que tem um terminal jacaré, esse aqui que tem um terminal de medição e vai para onde você coloca na protoboard. Mesmo esquema, coisa daqui. Eu utilizei o vermelho para o positivo e o preto para o negativo para fins didáticos também. Aqui é uma maneira de conectar, né? No caso aqui, os dois botões estão para cima, né? Eles não estão pressionados, então estamos utilizando as fontes de maneiras independentes, onde o positivo está indo para algum lugar e o negativo está chegando, né? Como se a corrente circulasse aqui nesse sentido.
Beleza? No caso também estamos utilizando essa fonte aqui. Daria para utilizar nessa daqui também, não muda nada. Como são duas independentes, qualquer uma que você usar vai funcionar. Só que obviamente você vai ter que utilizar os botões daqui, se você estiver usando esses terminais aqui, e os botões dali, se você estiver usando esses terminais aqui. Aqui a gente teve o trabalho mínimo, né, de fazer o seguinte: pegar essa saída aqui e colocar 2 volts, né? E detalhe, muito importante dizer aqui que a fonte de tensão é muito importante que quando você vai utilizar ela, você deixa o botão antes não, depois de ligar ela, você libera, gira tudo aqui para o sentido horário para deixar a corrente no máximo, para ter um fluxo máximo de corrente e você controle apenas com a tensão. Então, a gente deixou isso aqui tudo girado no máximo aberto possível, né? E colocamos 2 volts aqui. E fizemos o teste aqui, né, para medir se a tensão, né, estava sendo medida aqui, ó, na escala 20 volts. E as entradas aqui também para medir tensão pelo multímetro para verificar se a tensão que está sendo expressa aqui no display é um número confiável, né? A gente colocou inicialmente, né, e teve também o trabalho de tirar duas fotos, né, que ela estava oscilando de 1,99 para 2. Então, é um número confiável, dava para trabalhar tranquilamente com isso aqui. Porque só tem um dígito aqui depois da vírgula, né, no caso da fonte de tensão, e no multímetro tem dois, né? Então aqui o correto seria expressar dois e aqui também dois, então dá para confiar no arredondamento também aqui da fonte de tensão. Mas se você quiser uma medida mais precisa, você pode deixar um multímetro conectado com a sua fonte e também conectado com o seu circuito. Daí você vai ter mais casas decimais aqui para avaliar, caso você precise de mais precisão na sua medição de tensão corrente. Enfim, passando aqui para o próximo slide, a gente montou esse circuito aqui, onde a fonte de tensão, essa aqui é a fonte de tensão, né? E a gente, bom, esse 2,6 volts está no próximo slide, porque é referente a ele. A gente colocou um LED, aqui o LED está azul, mas no vídeo acho que a gente utilizou um vermelho, e uma resistência que na verdade não era uma resistência, era um potenciômetro, que é a mesma coisa que uma resistência, só que a gente consegue variar. Aí eu deixei a resistência do potenciômetro bem baixa, 125 ohms, bastante baixa, para essa tensão. Então, o que aconteceu referente a esse vídeo aqui? Deixa eu ver. Aí, novamente, né, Opa! Isso aqui, né, vou explicar como que está organizado aqui. Esse botão e esse botão aqui são os que a gente está usando da fonte de tensão. E a corrente está zerada. E a tensão também, tudo zerado. No momento inicial ali, eu abro todo a corrente para que seja a corrente máxima circulando. E aí com 2,6 volts ali já dá para perceber um brilho no LED. Mais para frente, a gente vai. Aí eu tentei aumentar a resistência para ver se acontecesse alguma variação no LED, né? Dá para perceber aqui um pouquinho que ele dá uma variada quando eu diminuo quase toda a resistência do potenciômetro. E no fim, se não me engano, eu vou dar uma aumentada aqui na tensão para mostrar, né? Que quanto mais tensão você aplica, maior vai ser o brilho do seu LED. E é isso. Esse é uma maneira de você utilizar uma fonte de tensão. Explicando novamente com o circuito aqui, isso, todo aquele aparelho, né, todo esse aparelho aqui é apenas isso daqui. Então você vai conseguir deixar a tensão que você quiser para o circuito que você quiser avaliar ou montar. E para os próximos casos, né, aqui seria no simulador, né, com 2,6 volts, que foi exatamente o que aconteceu, o brilho do LED estava bem baixo com essa resistência aqui. E para 5 volts, quando foi o final do vídeo ali, o LED deu uma brilhada mais forte, mais intensa. E com a resistência mantendo a mesma ali, é isso. Simplesmente isso. Configuração em série aqui da fonte de tensão, a maneira de você utilizar a fonte de tensão é o seguinte. Novamente, né, a gente está aqui com a fonte de tensão e
todos os terminais aqui no caso agora estão abertos, né? O de corrente, o das duas correntes, e o de voltagem está em 1.9 cada um. Olha os botões aqui. Perceba que esse daqui está mais para fora, né? Esse aqui está mais para dentro, caracterizando a configuração de fontes em série. E olha a maneira que tem que utilizar os cabos. O positivo sai deste lado aqui e o negativo vem para este lado aqui. Aí a gente teve o trabalho, novamente, de medir, porque se estão em série, né, a tensão resultante dessa fonte aqui vai ser 3,8, né? Então, verificando aqui com o multímetro e com mais uma casa de precisão aqui, né, o multímetro nos oferece, a gente está com 3,84 de tensão resultante na fonte. Aqui dá para ver até o circuito, né, já conectado, funcionando. A gente está medindo tudo ao mesmo tempo e o LED já está ligado. Indo para o próximo vídeo aqui, provavelmente vai ser o mesmo procedimento, onde a gente pega e abre a corrente no máximo, né? Abre ali a corrente da outra fonte no máximo. Perceba novamente que os cabos aqui, ó, positivo saindo daqui e negativo entrando aqui. Aí, até é bom deixar claro aqui nessa parte, onde eu tô já com a corrente aberta no máximo, mas eu não mudei aqui os botões. Perceba que os dois botões estão mais para fora. E olha o que aconteceu curioso. Quando eu aumento ali as duas correntes e aciono esse botão aqui, de alguma maneira libera uma tensão pico, não sei da onde, mas é importante vocês não fazerem isso que está sendo feito no vídeo, né? Porque não, não sei, não está medindo, né, essa tensão que está sendo aplicada aqui no circuito agora, pelo brilho do LED, é uma tensão alta, né, em relação ao que a gente estava utilizando antes. Então, o melhor jeito possível de fazer isso aqui seria aperta o botão com as duas válvulas, digamos assim, de corrente todas fechadas e não conectada no circuito. Aí você conecta no circuito, abre as válvulas de corrente, gira os botões aqui no sentido horário, né, para deixar a corrente no máximo, e aí sim começa a controlar a tensão, né, e obviamente o resultado da tensão resultante vai ser a soma dos dois, né, então aqui nesse momento eu achei um pouco curioso, né, porque eu não sabia se eu tinha tido algum tipo de reflexo ou o quê, e apertei mais algumas vezes para ter certeza que essa tensão aí não foi algo aleatório, né, realmente acontece isso, então fiquem espertos aí quando vocês forem montar o circuito de vocês e forem passar por esse processo, né? Porque pode vir a queimar um dispositivo, né? Enfim, é importante não queimar os dispositivos do laboratório. E mostrando aqui no finalzinho de novo, né? A parte onde eu aumento as tensões aqui, ó, 1.4, já está começando a brilhar o LED ali. E 1.7, 1.7, achei o suficiente aqui para mostrar que isso aqui é com brilho e isso aqui é sem brilho, né? Então, dá para ver que funciona desta forma também. É uma das configurações possíveis, duas fontes em série. E a configuração em paralelo é a mesma coisa, né? Tipo, a maneira de configurar aqui é a mesma coisa, porém, os dois botões aqui no meio tem que estar os dois pressionados, né? Que daí está aqui, ó, expresso na frente e na parte frontal da fonte, paralelo. Então, deixou ali apertado os dois botões, dessa vez, de novo, aperte os dois botões, depois libera toda a corrente e depois começa a controlar a tensão aqui pelos botões de voltagem, né? Enfim, aqui está a tensão resultante, né, com essa configuração e, por fim, o vídeo aí da gente... tá com áudio. Por fim, aí a gente configurando, dessa vez a gente fez certo, né? A gente colocou ali, apertou os dois botões, aumentou toda a corrente e girou os botões ali até começar a brilhar o nosso LED. Começou a brilhar, a tensão resultante vai ser expressa ali no seu multímetro e é isso. Esta é a maneira de utilizar todas as configurações da fonte de tensão. E, novamente, né, explicando aqui, caso não tenha ficado claro, essa aqui também é uma fonte onde tem valores fixos, né? Enfim, é basicamente assim que se utiliza a fonte de tensão. Sempre muito importante, né, utilizar da maneira correta.